Olá pessoal, aqui é o professor Marcos, dando continuidade ao nosso estudo sobre os nossos assuntos de física. E na última aula, no vídeo anterior, nós iniciamos o nosso estudo sobre os princípios fundamentais da dinâmica, ou seja, as leis de Newton. E nós estudamos um conceito muito importante, que é o conceito de força. Nós vamos estudar hoje 3 tipos de força: a força a peso, a força de reação normal e a força de tração. Vamos iniciar pela força peso. Você já parou para imaginar qual o motivo pelo qual o ar não sai do planeta Terra, não flui para o espaço? É justamente por causa da força peso. A Terra, ela atrai não somente o ar, não somente a atmosfera, mas todas as coisas para o seu centro, né? A Terra atrai todas as coisas para o seu centro com uma aceleração, que é a aceleração G, a aceleração da gravidade, que é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Calculando essa força, através da segunda lei de Newton, nós temos força é igual a massa vezes a aceleração. A força peso, vamos colocar no lugar do F, é igual a massa vezes a aceleração, que vai ser justamente o G, a aceleração da gravidade. Então, quanto maior for a massa, maior será o peso de um objeto. Um outro aspecto importante é que a força-peso é uma força de campo, ou seja, uma força que a Terra não necessita estar em contato com um objeto para exercer a força-peso sobre ele. O outro tipo de força que nós vamos estudar é a força de reação normal. Observe na figura. Nós vemos que existe uma caixa sobre a mesa. Essa caixa ela está em equilíbrio, pois a sua velocidade é constante. Nós vemos no vídeo anterior que um objeto em equilíbrio significa que ele está com a sua velocidade constante. A caixa está com sua velocidade igual a zero, portanto é constante. E se um objeto está em equilíbrio, a soma de todas as forças que estão sobre ele é zero. Nós sabemos que esse objeto ele exerce uma força na mesa, que é justamente o seu peso. Ele exerce a força peso. Pela terceira lei de Newton, nós sabemos que existe uma força de reação, de mesma intensidade, mesma direção, que é a vertical, né? Porém de sentido oposto. Então vai existir uma força de reação, que é justamente a força de reação normal sobre a caixa. Ou seja, a caixa ela aplica o peso sobre a mesa ela aplica a força de reação normal sobre a caixa. E essas duas forças são simultâneas, ou seja, elas são aplicadas ao mesmo tempo. A força de reação normal é justamente a força que a balança aplica em nossos pés, por exemplo, quando nós vamos medir a nossa massa. Então você sobe na balança, você está aplicando um peso sobre ela. Ela simultaneamente vai aplicar uma força de reação nos seus pés. E é justamente através dessa força que ela calcula a sua massa e apresenta um valor, né? Por quê? Porque a força de reação normal é igual ao seu peso. Então a balança ela não calcula o seu peso, mas ela calcula a força de reação normal e converte em valores em quilo, né? Converte para a massa. Mas observando uma situação curiosa, né? Se o plano for inclinado, né? Se o local onde você vai medir a sua massa, né? Você vai se pesar, for um local inclinado, então nós temos aqui a representação desse local. A força peso ela será dividida em duas. Ela permanecerá na vertical. O peso sempre é uma força que vai atuar na vertical. Só que ele vai ser dividido, né? Ele vai ser decomposto em duas partes. Nós temos a primeira parte, que ela mantém você em equilíbrio com o plano. E nós temos a segunda parte, que é uma parte que vai atuar de forma tangente à horizontal. Ou seja, é a parte que quer fazer você deslizar. Então,
parte do seu peso vai ser desviado para o lado. E a força normal, ela não será igual ao seu peso, ela vai ser menor, porque parte do seu peso está sendo desviado para o lado. Então a balança ela irá apresentar um valor de massa menor, porque a força normal que ela vai calcular, a força de reação, será menor que o seu peso. Então essa é a força normal, uma força de reação. O terceiro tipo de força que nós vamos estudar é a força de tração. A força de tração ela é exercida por cordas, cabos, correntes, fios, polias, roldanas. A força de tração basicamente é a força com a qual se puxa as coisas, né? Se puxa os objetos. Vamos estudar essa força através de um exemplo. Aqui no nosso exemplo diz: um trem traciona 2 vagões. Qual é o valor da força suportada pelo cabo 1 e pelo cabo 2? Então nós temos aqui na nossa figura um trem de brinquedo e ele traciona os 2 vagões aplicando uma força de 10 N. E nós vemos aqui que temos o primeiro vagão, que possui massa de 2 kg, e temos o segundo vagão, que possui massa de 3 kg. Temos também os 2 cabos, o cabo 1 e o cabo 2. A nossa questão é justamente que nós calculemos a força suportada pelo cabo 1 e a força suportada pelo cabo 2, que serão forças de tração, que é o que nós estamos estudando. Para calcular uma força, nós sempre temos que ter a aceleração. Então, nós temos a massa do vagão 1. Basta sabermos a que aceleração ele está submetido, que nós vamos ter a massa e a aceleração, e vamos poder aplicar a segunda lei de Newton para descobrir qual vai ser o valor da força no cabo 1. Então temos aqui a força resultante, que é a força total, é igual a massa total vezes a aceleração. Mas por que nós estamos dizendo que a aceleração e a força é total? É porque a aceleração no conjunto é como um todo. A aceleração é a mesma para todos os componentes do trem. Então temos aqui que a força resultante é igual a soma das 2 massas vezes a aceleração. A força resultante, que é 10 N, é igual a 2 mais 3, que é a massa 1 e a massa 2, vezes a aceleração. 10, que é a força resultante, é igual a 5, que é a soma das massas, vezes a aceleração. Deixando a aceleração no primeiro membro, nós vamos ter que a aceleração é igual a 10 dividido para 5, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração suportada pelo trem. E assim pelos vagões, né? Pelo conjunto. Calculando a força suportada pelo vagão 1, nós temos que a força 1 é igual à massa do vagão 1 vezes a aceleração. A força 1 é igual à massa do primeiro vagão, que é 2, vezes a aceleração. A força suportada pelo cabo 1 será igual a 4 N. Então essa é a força suportada pelo primeiro cabo. Agora a força suportada no cabo 2. F2 é igual à massa do segundo vagão vezes a aceleração. Então a força suportada pelo cabo 2 é igual a 3, que é a massa, vezes 2, que é a aceleração. A força suportada pelo segundo vagão será igual a 6 N. Então essas são as duas forças, 4 e 6, que somando nós podemos perceber que dá 10 N, que é a força total. Então cada cabo vai suportar uma força diferente. Então esse foi o nosso estudo sobre força de tração. E assim nós finalizamos o nosso assunto sobre os princípios fundamentais da dinâmica. No próximo capítulo nós vamos ver aplicações dos princípios fundamentais, né, das leis de Newton. Até a próxima, pessoal!